Problemas diofantinos possuem menos equações que variáveis desconhecidas e se resumem a achar inteiros que deverão funcionar corretamente para todas as equações. A palavra diofantina refere-se ao matemático helenístico do século III, Diofanto de Alexandria, que fez um estudo de tais equações e foi um dos primeiros matemáticos a introduzir simbolismo em álgebra. Por exemplo, se a idade do pai é 1 a menos do que o dobro da do filho e que os dígitos AB que constituem a idade do pai são invertidos na idade do filho, isso é BA, quais são as idades do pai e do filho? Na notação decimal, um número cujos dígitos são A e B pode ser escrito como 10A mais B, que é a idade do pai. A idade do filho é então 2 vezes 10A mais B menos 1. Portanto, 19B menos 8A igual a 1. A inspeção dá o resultado A igual a 7, B igual a 3, e portanto AB é igual a 73 e BA é igual a 37 anos. Pode-se facilmente mostrar que não há nenhuma outra solução com A e B inteiros positivos menor que 10. Então, a equação diofantina do primeiro grau a duas variáveis é toda a função da forma ax mais by igual a c, onde x e y são variáveis inteiras e abc são números inteiros. Vemos, pois, que numa equação diofantina, tanto as variáveis como os coeficientes são números inteiros. Vejamos mais um exemplo. Quantas quadras de basquete e quantas de vôlei são necessárias para que 80 alunos joguem simultaneamente? Como o basquete e o vôlei são jogados por 5 e 6 alunos respectivamente, podemos escrever a equação 10x mais 12y igual a 80, onde x e y representam o número de quadras de basquete e vôlei respectivamente. Por inspeção visual, vemos que x igual a 2 e y igual a 3, ou x igual a 8 e y igual a 0, são soluções para o problema. Agora suponha que no lugar de 80 alunos, tenhamos 61 alunos. Nesse caso, o problema não tem solução. As perguntas típicas feitas na análise diofantina incluem: há alguma solução? Há solução para além das que são facilmente encontradas pela inspeção? Há finitas ou infinitas soluções? Todas as soluções podem ser encontradas na teoria? Pode-se na prática computar uma lista completa de soluções? Muitos desses problemas ficaram sem solução por séculos, sendo que os matemáticos passaram gradualmente a entender sua profundidade ao invés de tratá-los como quebra-cabeça. Vejamos agora um exemplo mais completo. Em um laranjal existem 37 pés de laranjas iguais. Após separar 17 laranjas para si próprio, o proprietário do laranjal dividiu o resto das laranjas entre 79 pessoas. Quantas laranjas obteve cada pessoa? Esse problema contém duas incógnitas representadas por números inteiros: o número x de laranjas por pé e o número y de laranjas que cada pessoa recebeu, que é o que queremos saber. Podemos expressar o número total de laranjas por 37x e também podemos expressar o número total de laranjas como 79y mais 17. 79 pessoas vezes o número de laranjas por pessoa, mais as laranjas retiradas pelo proprietário. Então, qual é a solução para esse problema? Bem, na verdade esse problema não tem uma só solução, mas muitas, e por isso é chamado de indeterminado. Podemos ter uma ideia de quais são as soluções se atribuirmos valores a x, isto é, supusermos o número de laranjas por pé e daí determinarmos valores para y. O que sabemos é que tanto x, o número de laranjas por pé, quanto y, o número de laranjas para cada pessoa, não podem ser frações, ou seja, são números inteiros. Com esses valores, traçamos o gráfico xy, isso é, o número de laranjas em cada pé, quanto o número de laranjas que cada pessoa recebeu. E obtemos uma reta. Por que uma reta? Bem, não vou explicar isso agora, mas acredite que a equação 1 representa uma reta. Qualquer ponto da reta, desde que x e y sejam números inteiros positivos, representa uma solução. Observando o gráfico, parece que o ponto x igual a 9 e y igual a 4 está sobre a reta.
Isso é confirmado quando fazemos x igual a 9 e calculamos y. Assim, 9 laranjas por pés, cada pessoa receberá 4 laranjas. Queremos agora determinar outras possíveis soluções. Mas como saber, sem depender de nossa acuidade visual, se existem outros valores inteiros que satisfaçam a equação? Então, partindo de 37x igual a 79y mais 17 e usando o MDC, o máximo divisor comum, o procedimento é ir eliminando a parte fracionária da equação até que ela não exista mais. Mas isso é muito sofrido, então eu vou usar um programa da web. Note que o programa gera uma solução geral x igual a menos 544 mais 79n e y igual a menos 255 mais 37n, onde n é um número inteiro. Não somente alguns dos pontos de resultados x e y inteiros são obtidos pelas duas expressões, mas todos os pontos são obtidos, pois todos eles estão necessariamente na reta definida pela equação. Nossa solução, x igual a 9 e y igual a 4, sai fazendo n igual a 7. Assim, a outra solução dentro das condições de contorno do nosso problema aparece quando n igual a 8, isto é, com 88 laranjas por pé, cada pessoa receberá 41 laranjas. Todos os outros valores de n ficam fora das condições iniciais do problema. Mas será necessário todo esse trabalho para resolver uma equação como esta? Para generalizar esse tipo de solução, temos o seguinte teorema. Sejam A, B e C inteiros tais que MDC de AB igual a 1, e sejam x0 e y0 soluções inteiras de ax mais by igual a c. Então, para cada inteiro n, x igual a x0 menos bn e y igual a y0 mais an. É também uma solução inteira. Além disso, todas as soluções inteiras são obtidas dessa forma. Então, retornando à nossa equação 37x menos 79y igual a 17, temos a solução x0 igual a 9, y0 igual a 4, sendo a igual a 37, b menos 79. Onde o MDC 37 menos 79 igual a 1. Então, todas as soluções serão da forma x igual a 9 menos 79n e y igual a 4 mais 37n. E obtemos para n igual a 0, x igual a 9, y igual a 4. Para n igual a 1, x igual a 88, y igual a 41 e assim por diante. Naturalmente, hoje em dia não precisamos conhecer a teoria das equações diofantinas para resolver esse tipo de problemas. A razão de eu ter incluído esse assunto aqui é salientar o aspecto notável de que para resolver um problema envolvendo muitas variáveis desconhecidas, Diofantos expressava habilmente todas elas, sempre que possível em termos de apenas uma delas. Diofantos não fazia clara distinção entre problemas determinados e indeterminados, e mesmo para os últimos, somente uma resposta é dada para uma análise indeterminada. Aqui temos uma abordagem que se aproxima de um método. Quando duas condições devem ser satisfeitas por dois números, os dois números são escolhidos tal que uma das duas condições seja satisfeita, e em seguida volta-se para o problema de satisfazer a segunda condição. Diofantos teve uma grande influência sobre a moderna teoria dos números. Em particular, Pierre de Fermat foi levado ao seu célebre grande ou último teorema quando ele procurou generalizar um problema que ele tinha lido na aritmética de Diofantos, o problema 8 do livro 2, que era dividir um determinado quadrado em dois quadrados. Vale a pena entender como Diofantos fez isso. Para dividir um quadrado em uma soma de dois quadrados, vamos usar um quadrado de área igual a 16. Que a primeira soma seja x². A solução de Diofantos é a seguinte. Que a primeira soma seja x², e assim o segundo quadrado será 16 menos x². Eu formo o quadrado da diferença de um múltiplo arbitrário de x diminuído pela raiz de 16, isso é, diminuído por 4. Eu formo, por exemplo, o quadrado 2x menos 4. É 4x² mais 16 menos 16x. Eu coloco essa expressão igual a 16 menos x².
eu adiciono aos dois lados x² mais 16x e subtraio 16. Dessa forma, eu obtenho 5x² igual a 16x e, consequentemente, x igual a 16 quintos. Assim, um número é 256 dividido por 25 e o outro é 144 dividido por 25. A soma desses dois números é 16 e cada número é 1 quadrado.